Após o início da crise na saúde com a pandemia do coronavírus, o governo federal acaba de liberar 39 milhões de reais para o governo do estado e mais 126 milhões de reais para os 184 municípios do Ceará. Dos 126 milhões de reais a serem fatiados entre as 184 cidades, a capital fica com 60 milhões de reais, sendo que Sobral, entre os municípios do interior do estado, recebe a maior fatia, 10 milhões de reais. O dinheiro já está disponível, pode ser gasto a partir desta segunda-feira e hoje a gente conversa sobre esse assunto com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Nilson Diniz. Presidente, as verbas liberadas pelo governo federal contemplam bem os municípios do Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzinô, bom dia a todos os ouvintes da Alerta Geral. Nós temos aí uma recomposição que foi feita pelo governo federal através do FPM. Tá certo? Está vendo agora esse recurso para a saúde, é uma parte do recurso que foi prometido e todo recurso será bem-vindo nesse momento. Estamos preocupados porque, além da questão do FPM, nós também temos a questão do Fundeb e a questão do ICMS. Eu acho que a gente precisa ver como é que, através do governo federal, em parceria com o governo do estado, a gente possa recompor também isso, para que a gente possa ter uma estabilidade, até para que a gente possa se planejar sobre essa crise que vem, que ela vai ser longa. Então é preciso que a gente possa ter todo o cuidado sobre essa questão dos recursos financeiros, mas todo recurso é bem-vindo nesse momento. Presidente Nilson Diniz, estamos começando mais uma semana com dados ainda mais preocupantes sobre o coronavírus. O que os prefeitos esperam para esta semana sobre novas medidas do governo federal e do Congresso Nacional com a aprovação de projetos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus? A expectativa é que o governo possa aprovar esse plano Mansueto lá no Congresso Nacional, que esse plano possa dar as condições para os estados contraírem empréstimo e esse empréstimo servir para recompor o ICMS, não só dos estados, mas também dos municípios, e além disso a questão dos recursos que virão para a área da assistência social. Seria muito importante que essas duas ações pudessem acontecer e a gente pudesse criar uma certa estabilidade, um planejamento, mesmo com um recurso menor, mas que a gente pudesse se planejar para esse momento que a gente vive. Então, é um momento realmente preocupante, realmente é um momento que a gente precisa parar qualquer tipo de investimento e olhar agora para esse setor da saúde que precisa de uma atenção toda especial. Então, eu acho que o governo poderia repassar essas duas ações que eu falei e que seriam importantes nesse momento para que a gente pudesse dar uma tranquilidade maior para que a gente pudesse planejar. Nós não sabemos o tamanho da queda de arrecadação que vai acontecer nessa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Presidente Nilson Diniz, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Desejo ao senhor um bom dia e um bom trabalho. Olha, Luzinô, quero aqui agradecer em nome da Prece, de todos os municípios cearenses, o espaço dado para que a gente possa falar sobre esses problemas que atingem os municípios e principalmente a população dos nossos conterrâneos aqui no estado de Ceará. Grande abraço e muito obrigado. Jornalista Beto Almeida, os governadores fazem pressão, os prefeitos pedem socorro e o governo federal resiste ao projeto que está na Câmara Federal e tem uma ajuda que, pelos cálculos do Ministério da Economia, pode superar os 200 bilhões de reais para os estados e os municípios. O governo sinaliza, diante dessa reivindicação dos governadores e prefeitos, que se os chefes de executivos municipais e estaduais aceitarem, tem 40 bilhões de reais ouvindo a conversa. Você acompanhou a entrevista do presidente da Prece, Nilson Diniz, falando sobre a primeira transferência de dinheiro da União para os municípios do Ceará e também sobre a votação de um projeto com uma nova ajuda aos estados e municípios. Assistimos, Beto Almeida, nesse começo de semana, mais uma queda de braço entre o Congresso Nacional e o governo federal. O que tem que existir, acima de tudo, é o entendimento, porque a crise ganha proporções inimagináveis. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Olha, Luciano, tem uma verdadeira queda de braço, sim, entre a Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia e a equipe econômica do governo. Nesse projeto que estabelece ajuda de custo para estados e municípios. É óbvio, Luciano, que o governo tem dito que se trata de uma verdadeira pauta bomba. E ele diz isso porque diz que, na realidade, o que os deputados estão querendo aprovar é algo muito diferente do projeto da Lei Mansueto. A Lei Mansueto, só bem rapidinho para explicar aqui, ela está em tramitação desde maio do ano passado e prevê uma ajuda financeira para os estados e os municípios em grave situação fiscal. E, logicamente, esses estados têm que preencher uma série de requisitos de contrapartidas para não se endividar novamente. Já agora esse projeto, o Rodrigo Maia tem dito o seguinte, é um projeto emergencial. E como projeto emergencial, ele tem que ser diferente, tem que vir para ajudar e principalmente criar condições para que os estados e os municípios se recomponham das perdas que eles estão tendo com o ICMS, com a arrecadação do ISS e principalmente, Luciano, para fazer frente às demandas que eles estão tendo extra nesse período de pandemia. E aí vem a questão, um dos pontos que tem pegado, como se disse, que tem causado problemas, é um item que o projeto prevê o seguinte, que os municípios tenham a capacidade de fazer novas dívidas, inclusive no valor de até 8% da sua receita corrente líquida, com aval da União. Quando eu digo aqui aval da União, Luciano, quer dizer o seguinte, que o município está liberado para fazer esses empréstimos. Se ele, por acaso, der o calote, quem vai pagar essa conta é o governo federal, ou seja, a União, porque é ele quem avalizou. Então, assim, esse é um dos pontos, apenas um dos pontos que é polêmico dentro do projeto. Então, mas é preciso, naturalmente, encontrar aí um meio termo, para que não entre dentro desse projeto, Luciano, medidas oportunistas que queiram tirar benefícios para além do que estabelece o período emergencial da pandemia. Agora também, o momento a União tem que entender que é hora de salvar vidas, de ampliar a rede de proteção, de mitigar a queda econômica que está sendo muito forte. Aí depois sim, tem que pensar na retomada dos parâmetros fiscais. É isso que a União tem dito. Vamos pensar agora emergencialmente e depois estados e municípios têm também que se preocupar com os parâmetros fiscais. Então a lei é polêmica, ela está para ser votada hoje, resta saber se nós teremos esse acordo.